nossos internautas que ficavam, né, solidários ao tempo que vocês passavam em pé aqui, resenhando com a gente no Troca de Passe. Então hoje, André Pessoa, no seu banquinho agora aqui na Central do Mercado, porque temos muito assunto, inclusive, para essa segunda-feira, né, André? Boa noite para você. Já começando, já que para quem estava acompanhando a goleada no Palmeiras na Copinha, começando com o Palestra, porque tem aí, por enquanto, negociação para quem sabe mais um reforço para essa temporada, amigo. Boa noite. Tudo bem, Camila? Boa noite a você, Grafa, Conrada, você aí de casa. Já agradeço a todo mundo que mandou mensagem pedindo banquinho. Essa vitória é nossa, gente. Vamos começar falando do Palmeiras, que deu mais um passo na negociação para ter o Andreas Pereira, jogador de 29 anos, que já tem salários acertados com o Palmeiras. Hoje teve uma nova reunião com o Fulham. Palmeiras saiu otimista, porque entende que agora o clube inglês está mais aberto, mais propenso a negociar o Andreas. Ele que no final de semana começou no banco de reservas o jogo do Fulham contra o Ipswich, entrou no segundo tempo, ajudou o time a conquistar o empate, mas não é algo comum, né? 18 jogos que ele tem na Liga Inglesa, apenas 3 saindo do banco de reservas. Já animou o torcedor do Palmeiras, que já viu isso como um sinal de que a negociação pode estar avançando. Já dá, exatamente, dá uma pista de que, no mínimo, o Fulham está esperando essa negociação, porque ou está dando algum recado para o Andreas, enfim, Grafa, mas é um jogador que vinha sendo titular em todas as partidas e aí, diante dessa negociação, aparece no banco de reservas, não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Normalmente a gente associa, né, o jogador indo para a reserva porque está negociando. Alguns clubes ingleses têm essa metodologia, esse método, esse modus operandi, que o jogador que está em negociação, quando está na iminência de sair, ser um pouco afastado do elenco, eles são muito profissionais nesse aspecto. Não está concentrado no jogo, não vai não. Mas eu creio que não, pode ser isso também, não. Pode ser que essa negociação possa ter influenciado o treinador a deixá-lo no banco, mas ele é um jogador importante no sistema de jogo do Fulham, mesmo com essa negociação em andamento. A equipe é outra equipe sem o Andreas Pereira. Ele entrou, ele mudou um pouco a cara do jogo, a dinâmica do jogo. Mas, assim, se o Andreas quer vir para o Brasil, se a decisão dele já está tomada de querer vir para o Brasil, é difícil. Por mais que o clube faça isso ou aquilo, ou coloque empecilho dele jogar ou não, e se ele realmente está interessado, se ele realmente já tem o salário acertado, é porque está tudo bem encaminhado, dificilmente o negócio não sairá. E será, se finalizar, um grande reforço para o Palmeiras aí para a temporada de 2025. Pelo que a gente tem de informação, fica muito claro isso, que é a vontade do Andreas, né? Que o Fulham até gostaria de contar com ele, porque era um titular do time, mas que cada vez mais, né, a vontade do jogador pesa muito. E me parece que com isso que o Palmeiras está contando. Vai tentar negociar, claro, com o clube inglês, mas conta com essa vontade do Andreas de vir para cá. E é um reforço, pensando pro futebol brasileiro, interessante. Tem um jogador que fez uma grande temporada, que voltou a ter chance na seleção brasileira, de volta ao futebol brasileiro, né? Uma grande contratação. Se o Palmeiras acertar, vai ser uma das principais contratações da janela. Claro que muita gente fica só lembrando do escorregão dele na final contra o próprio Palmeiras, na Libertadores, mas ele é muito maior que aquilo, né? Inclusive, naquela partida ele jogou muito. Naquela final da Libertadores ele foi muito bem. Claro que, né, o escorregão, um erro que foi decisivo, você conta na atuação do jogador, né? Mas até ali ele vinha muito bem porque ele é um grande jogador. Ele fez um gol de voleio na seleção brasileira outro dia aí. Então a gente está falando de um cara na Premier League que vem bem, mesmo num time, né, menor, mas seria uma grande contratação. Sobre isso de ficar no banco, né, assim, pode ser, mas também pode não ser, né? O próprio, né, André, você trouxe pra gente, já tinha acontecido 3 vezes, ou seja, pode acontecer, vai vir um jogo de Copa na sequência agora pro Fulham, de repente, né, jogo, Copa, lá eles também ficam preocupados com minutos, né? Então, o Son, outro dia, não jogou no Tottenham também. Eu acho que o Son não está indo para nenhum outro lugar. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma com isso. Mas a vontade dele, e isso é notório, né? Todo mundo sabe, com certeza muito importante nessa negociação. Um fator importante para o Andreas voltar para o Palmeiras também é a possibilidade de brigar, de voltar a brigar por títulos, né? Que no Fulham, por mais que seja uma equipe, assim, não seja uma equipe grande do futebol inglês, mas dificilmente vai brigar na parte de cima da tabela no campeonato inglês. Lógico que nas Copas tem a possibilidade, porque é um clube de grande investimento, de bons jogadores, mas a volta para o Palmeiras coloca o Andreas também no cenário de continuar sendo chamado para a seleção brasileira e também voltar a brigar por títulos.
Porque o Dorival tem olhado muito para o futebol brasileiro, né? E, de fato, vai para um time que já é um time que sempre disputa títulos nos últimos anos e que também está se reforçando muito nessa temporada, que é o caso do Palmeiras. Agora, se tem jogador chegando ou na iminência de chegar, na tentativa que chegue, né? Que é o caso do Andrés, tem gente saindo também, né? Ou, pelo menos, é o que indica o interesse de alguns clubes pelo Rony. Tem alguns interessados aí. A briga tá boa para ter o Rony nessa temporada, André? Pois é, ele é um jogador que não deve ficar no Palmeiras em 2025. Até agora, Atlético Mineiro e Fluminense foram buscar informações para uma possível contratação do Rony, atacante de 29 anos, desde 2020 no Palmeiras. O salário dele pode ser um impeditivo, pode dificultar essas negociações. Ele tem um alto salário no Palmeiras, mas, e até é o desejo do clube negociar ele em definitivo, não buscaria um empréstimo. O Galo teria se assustado com esses valores. O Fluminense estuda oficializar uma proposta nessa semana ainda pelo Rony. Há uma possibilidade de negociação. E aí, pensando no Fluminense, né, o Rony acabou fazendo a grande temporada dele pelo Palmeiras como um centroavante, né, ou como camisa 9, ele é um fazedor de gols. Mas é um jogador que atua principalmente aberto. Essa foi a principal característica dele na maior parte da carreira. Vocês veem ele, por exemplo, Conrado, no Fluminense por uma possível vaga do Arias, que não acertou a renovação, deve deixar o clube ao longo da temporada, ou para reforçar ali a disputa com o Cano e com o Cão Elias? Ele pode jogar nas duas, né? O Rony é um segundo atacante, né? Só que todo mundo, eu tô sempre batendo essa tecla, né? Quem acompanha deve estar me achando repetitivo, mas vou continuar. Todo mundo só joga no 4-2-3-1, 4-3-3, não tem mais dupla de ataque. Isso atrapalha alguns tipos de jogadores, como por exemplo o Rony. Eu acho que ele não é habilidoso o suficiente para ser aquele ponta driblador para criar jogadas pelo lado. E ele nem é um cara de referência na área para jogar sozinho nas costas do atacante. Se ele tiver uma dupla de ataque junto com ele é um cara muito esperto, ele pode sair, pode atacar as costas também, fazer o outro sair, enfim. Eu acho que ele é mais pro ataque, né? Acho que pensar, até pro torcedor do Fluminense, pensar sair o Arias e o Rony, assim, é uma discrepância muito grande, tá? Eu acho que de qualidade, de prateleira, de nível de jogador, mas de características mesmo, né? Eu acho que não tem nada a ver. Mas eu acho que o problema é essa questão do salário, né? Porque ele estava numa alta, campeão, teve uma convocação, a renovação do Palmeiras, assim, foi com um salário muito alto. E assim, eu acho que ninguém vai querer pagar. E do outro lado, o Rony também não quer abrir mão do salário que ele já tem, né? Eu acho que essa que vai ser a dificuldade nessa negociação aí com qualquer time que vá atrás do Rony. De como vai ser apresentado esse Cruzeiro, Isa? O Palmeiras se representou nesta segunda-feira para começar os trabalhos de 2024 e 2025. E algumas caras novas chegaram na academia. Começou finalmente o ano palmeirense, começou de vez segunda-feira, hoje o primeiro treino, as primeiras atividades em 2025 na Academia de Futebol. O treino que deu início às 18 horas e a gente sabe que é aquele reconhecimento depois das festas de Ano Novo e também do Natal, uma pré-temporada mais curta, já que o Campeonato Paulista começa no dia 15 de janeiro, mas é bom para esta segunda-feira os jogadores já se readaptarem, fazer aquela bateria de exames para aí sim dar continuidade durante esta semana de treinamentos na Academia de Futebol. E como todo bom começo de temporada, algumas caras novas na academia, viu? Duas caras, inclusive, Paulinho e Facundo Torres. O Paulinho, o torcedor brasileiro já conhece, jogador que defendeu na temporada passada o Atlético Mineiro, goleador. Esse o torcedor vai demorar um pouco para ver dentro de campo. Ele chegou ao Palmeiras com uma lesão na canela, muito provavelmente volta às atividades mais intensas no mês de março. Talvez só março, abril que o Paulinho volte a treinos mais intensos, volte a trabalhar com a bola para depois estrear com a camiseta do novo clube. Já Facundo Torres, esse já chega direto para tentar cair nas graças do técnico Abel Ferreira. Ele que começou sua carreira no Peñarol, jogador de 24 anos de idade, passou quase 2 temporadas jogando nos Estados Unidos, no Orlando City. É um meia atacante, joga pelas pontas também. Caso caia nas graças do técnico Abel Ferreira, pode já ser utilizado como titular ou como uma peça-chave aí para um segundo tempo, já com pouco tempo de casa. E a gente sabe, né, que algumas caras aparecem na Academia de Futebol e outras vão embora. Caso de Gabriel Menino, cria da base, joia alviverde, conquistou ao todo 11 títulos com o Verdão, com o Palmeiras. Ele teve uma despedida perante a presidente Leila Pereira. O Palmeiras até postou um vídeo em suas redes sociais homenageando o jogador. Depois
tantos títulos no primeiro ano que eu nem esperava que eu iria ganhar tudo isso na minha vida. Então, cara, é uma honra, um prazer imenso ter jogado e vestido essa camisa maravilhosa do Palmeiras. O Palmeiras, que tem cerca aí de 9 dias de trabalho até que se inicie de fato a temporada, uma pré-temporada mais curta. Os campeonatos estaduais ao redor do Brasil começam mais cedo. O Campeonato Paulista, inclusive, no dia 15, o Verdão já dá esse pontapé inicial, vai jogar dentro de casa contra a Portuguesa. Palmeiras, que já contratou 2, promete mais, né? Tá tentando aí no mercado contratar mais, quem sabe Andréas Pereira. Mas só esses 2 já tá de bom tamanho pro Palmeiras essa temporada? Eu acho que o Palmeiras realmente precisava de um 9, né? Ali para ajudar o Flaco. O Flaco, a gente lembra que teve um campeonato paulista muito bom. O Flaco foi um dos artilheiros do Palmeiras ao lado do Rafael Veiga no ano, além do Estevão. O Estevão sai no meio do ano. E acho que a diretoria pensou ali a mais para trazer um jogador de ponta. O Facundo é esse jogador de ponta, Isa. Quando o Estevão for para o Chelsea, acredito que o Facundo vai fazer a ala junto com o Felipe Anderson. Então vai ser muito interessante esse time do Palmeiras. Quando o Paulinho estiver pronto, acredito também vai ser titular para jogar de falso 9. Vai ser um Palmeiras com uma nova cara, vai se movimentar ainda mais o mercado, mas já está de bom tamanho. Lembrando que o Palmeiras tem um reforço dentro do próprio elenco, o Piquerez, que praticamente não jogou ano passado, volta agora também no começo do ano. Já é uma pedreira do Campeonato Paulista que o Verdão vai pegar, né? A Luzinha, a SAF da Lusa. Seguinte, Facundo Torres, Paulinho e tal. Agora, você está entendendo essa insistência do Palmeiras com o Andréas Pereira? Não parece uma coisa meio... muito difícil de ser concretizada. Agora, de 18, já foi para 20 milhões de euros. E o Andréas Pereira está lá, titular do Fulham. Eu ficaria muito surpreso e seria, na verdade, um divisor de águas aí, um time brasileiro conseguir tirar um titular... De um time que está bem no Campeonato Inglês. Da Premier League. E que está bem, não é um time assim que está caindo pelas tabelas, né? O fulano está fazendo ele é protagonista lá. Ele é bom jogador. Eu acho que ele não vale essa grana. Acho que, sinceramente, eu acho que o Palmeiras fez uma grande contratação com o Paulinho. Gol custa caro, Maurício. Gol custa caro. E você tem que pagar caro. O Abel Ferreira deve ter ficado muito arrependido de não ter contratado o Hulk. Quando o Hulk quis e passou na frente do Palmeiras 4, 5 anos atrás. Ele estava na China. Havia muitas interrogações, né? Como há agora sobre o Oscar, por exemplo. O cara tá vindo da China, tá jogando onde, jogando com quem e tal. Será que já tá velho, não sei o quê? E olha o que foram esses anos do Hulk com a camisa do Atlético Mineiro, né? Título brasileiro, não teve título de Libertadores, mas teve final. Enfim, muita coisa importante aconteceu pro Atlético com a passagem do Hulk por lá. E segue. Inclusive, né? Segue vivo, segue no Galo. Então, o Abel Ferreira deve ter percebido que jogadores que te resolvem problemas ofensivos, você não pode abrir mão quando a oportunidade aparece. O Palmeiras foi atrás do Paulinho e eu acho essa uma contratação de muito impacto. Muito impacto. O Palmeiras não ganhou nada importante com o título paulista, mas não ganhou nenhum dos 3 maiores títulos que os times brasileiros jogam, a Libertadores, Brasileira, a Copa do Brasil no ano passado. Muito porque na hora H de algumas partidas não conseguiu fazer o jogo virar gol. O Palmeiras jogava melhor, criava chances e tal, e não tinha qualidade ali na frente para matar as jogadas. Com o Paulinho bem fisicamente, metade dessas chances aí não ter virado gol. Eu acho uma grande contratação. Mas o Paulinho é um homem-gol? Ele também é um homem. Ele não é um centroavante. Aliás, o Palmeiras tem padecido nos últimos anos, fica tentando procurar um homem igual um 9 e não acha, né? Mas ele é um tentou até o Pedro, atacante. Lembra? Tentou o Pedro quando uma oportunidade se apresentou. E tentou e devia ter tentado mesmo. Não conseguiu, porque o Flamengo também sabe disso, né? E daí jogaram por ali o Rony, agora tem o Flaco. Que é jovem, ainda pode acontecer alguma coisa com o Flaco, mas começou muito bem, o ano foi caindo. O Paulinho não é um camisa 9, mas ele pode ser um camisa 9. E ele é um típico segundo atacante. E o Rony também não é um camisa 9. Não. O Dudu também não é. Um monte de jogador aí que foi muito bem no Palmeiras também não eram camisas 9. O Palmeiras ganhou muita coisa jogando com falsos 9. Com falsos 9, exatamente. Ou com camisa 9 ali, mas o segundo atacante era o que resolvia as coisas, ou o Veiga, né? Eu acho que o Paulinho pode encaixar muito bem. O Facundo Torres é um jogador que pintou muito bem no Peñarol, muito bem.
Teve aquela Sul-Americana em que Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino fizeram a final. O Peñarol tinha sido a melhor campanha da primeira fase. O Facundo Torres desapareceu ali nos Estados Unidos. Ainda é muito jovem, 24 anos. É um jogador que chega mais para jogar pelas pontas, para substituir o Estevão. Eu ainda não desistiria do Felipe Anderson. Boa parte da torcida já desistiu. Mas eu acho que é um jogador que pode se encaixar num Palmeiras 2025. O Andreas, voltando para a tua pergunta original, para mim é um exagero. Ele não é um homem gol, um solucionador de problemas. Ele é um muito bom jogador que poderia dar certo. Mas para mim não vale 150, 170 milhões de reais. Não vale esse investimento. Esse tipo de dinheiro eu prefiro fazer em jogadores mais certeiros, principalmente atacantes.